Recebam o ministro dessa manhã, anunciador do reino. Alasson, amém? Após o Senhor pela vida do pregador dessa manhã. Graças e paz, meus irmãos. Bom dia a todos. Muito feliz. Meus agradecimentos à pessoa do nosso pastor Adson, pastor Alba, toda a família pastoral. Agradeço também aos obreiros pelo carinho. Deus abençoe. E a todos que estão aqui. Agradeço também a minha esposa, que sempre está ao meu lado, uma companheira. Quero compartilhar com vocês livro de Josué, capítulo 3, verso de número 14. O guitarrista vai me ajudar? Opa! Livro de Josué, capítulo 3, verso de número 14. Vamos ler até o verso de número 17. Tem uma palavra de Deus para o teu coração. Quantos vieram perder tempo, diga amém. Todo mundo está atento. Isso é bom demais. Diz o texto: tendo partido, verso 14, tendo partido o povo das suas tendas para passar o Jordão, levando os sacerdotes a arca da aliança diante do povo. E quando os que levavam a arca chegaram até o Jordão, e seus pés se molharam na borda das águas, porque o Jordão transbordava sobre todas as suas ribanceiras todos os dias da cega. Pararam-se as águas que vinham de cima, e levantaram-se num montão, muito longe da cidade de Adã, que fica ao lado de Sardá. E os que desciam ao mar da Araba, que é o mar salgado, e foram de toda cortadas. E então passou o povo de fronte de Jericó. Porém os sacerdotes que levavam a arca da aliança do Senhor pararam firme no meio do Jordão. E todo Israel passou o pé enxuto, atravessando o Jordão. E você diz amém. E você diz amém. Olha para alguém que está do teu lado e diga para ele: Deus tem uma palavra para você. Diga mais para ele: que bom que você veio. Curva a tua cabeça. Deus de Abraão, de Isaac e de Israel, minha oração é que o Senhor possa me usar nesta manhã e que possamos ouvir a tua voz. Fala conosco nesse momento. Que a tua bondade esteja sobre as nossas vidas. Espírito Santo, o Senhor tem total liberdade para operar e realizar maravilha no nosso meio. Espírito Santo, que a tua graça seja conosco. Amém. Quem me ouve, diga amém. Quem me ouve, diga amém. Redobre a sua atenção. Serei muito breve. O texto que Deus colocou em meu coração está aqui no capítulo 3 de Josué e no capítulo de número 4. Mas para entendermos um pouquinho do contexto da história, precisamos retroceder um pouquinho e conhecer a história de Josué. Quem era Josué? Acompanhe comigo Números, capítulo de número 13. Por favor, acompanhe, não feche a tua Bíblia. Números, capítulo 13. Verso de número 16, o texto vai nos dizer que Josué, ele tinha o nome de Oséias, que era desejo de salvação. Quando Moisés convoca ele para espiar a terra com os demais, com os 11 espias, o texto vai nos dizer que Moisés olha para Josué, Moisés olha para Oséias, melhor dizendo, e diz: a partir de agora o teu nome não será mais Oséias, que é desejo de salvação. O teu nome passará a ser Josué, que significa o Senhor é a salvação. Josué, por sua vez,
ele se tornou um servidor de Moisés. Ele sempre estava acompanhado de Moisés, ele sempre estava ajudando Moisés. Em todo o percurso do deserto, Josué decidiu ficar aos pés de Moisés e aprender. O texto vai nos dizer que ele era um servidor de Moisés, capitão da guerra, e ele vivia ao pé do monte. O texto também vai nos dizer em Números 13 e 14 que ele era um dos 12 espias, e também em Êxodo 33 que ele nunca se apartava da tenda da congregação. Deus descia para falar com Moisés, e o jovem Josué resolvia ficar do lado da tenda, e o texto vai nos dizer que ele se tornou alguém que estava servindo a Moisés. Para Deus levantar Josué para servir e ser o sucessor de Moisés, Josué, ele precisou servir Moisés, e ele serviu com tamanha certeza, ele serviu com exatidão, ele serviu com tamanha excelência, que Deus aprove colocá-lo como sucessor de Moisés. O texto vai nos dizer em Números 27, verso de número 18. Põe para mim na tela, Números 27, verso 18. Números 27, 18. Josué, ele é levantado por Deus. Josué, ele é levantado por Deus, porque quem nunca serviu jamais poderá ser sucessor de alguém. Josué, ele foi servidor de Moisés. Precisamos entender isso aqui. Nós queremos ser sucessor de alguém, mas não temos a capacidade e a coragem de servir com excelência. Precisamos entender que Josué, ele serve Moisés, para depois ele ser levantado como sucessor. Ele foi levantado por Deus, ungido por Josué e respeitado pelo povo. Precisamos entender o conceito que Deus usa para levantar Josué. Ele é ungido por Deus, ele é levantado por Deus, ungido por Moisés e respeitado pelo povo. Tem pessoas que querem pular as etapas de Deus na vida dele. Vou repetir: existem pessoas que querem pular as etapas que Deus tem para a vida dele. A primeira etapa é servir Moisés, a segunda etapa é ser escolhido por Deus, a terceira é ser ungido por Moisés, e a quarta, ser respeitado pelo povo. É o que Josué está enfrentando. Ele é ungido por Deus, ele é ungido por Moisés, levantado por Deus e respeitado pelo povo. Isso em Números. Mas no capítulo 1 nós vamos entender a história e o chamamento de Moisés, de Josué, que Deus vai dar um start na vida dele. Mas para isso, abra a tua Bíblia, livro de Deuteronômio, capítulo de número 34, verso de número 9. Olha que 19, olha o que o texto diz. Josué, filho de Nun, estava cheio do Espírito Santo e de sabedoria, porque Moisés impôs as mãos sobre ele. Assim os filhos de Israel deram ouvido e fizeram o que o Senhor ordenara. Redobre a sua atenção. Quem me ouve, diga amém. Quem me ouve, diga amém. Josué, quando ele é chamado por Deus, guitarrista, o texto vai nos dizer que Deus levou Moisés para o monte e diz: olha, a terra está aqui, você não entrará. E antes disso, Deus fala para Moisés: Moisés, unge agora diante do povo Josué, porque a partir de hoje Josué será o seu sucessor. E o texto nos diz que Josué, cheio do Espírito Santo, foi apresentado diante do povo, e o povo obedeceu a ordem do Senhor. E o texto também vai nos dizer no capítulo 34 de Devarim que o povo estava em luto, em crise, porque Moisés havia sido levado por Deus, tomado morto. E o luto durou 30 dias. Quantos dias? Quantos dias?
30 dias, agora capítulo 1 de Josué, olha o que o texto diz: sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que falou o Senhor a Josué, filho de Nun, servidor de Moisés. Olha aqui para mim, 30 dias de luto. Deus olha para Josué e diz: Josué, é o momento agora de você se levantar, porque agora é o momento de você entrar na terra prometida. Você precisa entender o cenário. Josué, ele é o sucessor de Moisés. Moisés, que foi um dos maiores líderes, foi um dos maiores profetas. A responsabilidade estava sobre os ombros de Josué. Em meio ao luto, em meio à crise, Deus decide falar com Josué e diz: Josué, o meu servo Moisés é morto. Falou o Senhor a Josué, servo de Moisés, dizendo: o meu servo é morto, dispõe-te agora. Vou repetir: dispõe-te agora. Quando Deus disse isso para ele, Paulinho, Deus estava dizendo para ele: o momento de luto, ele deve durar um momento. Ele deve durar por um momento só. Você não pode levar esse luto para o resto da sua vida, Josué. Josué, dispõe-te agora. Mas Deus, não é amanhã não, é agora, Josué. Dispõe-te agora. O ato de Deus falar para Josué: dispõe-te agora. Deus está dizendo: Josué, até quando você ficará parado e sofrendo nesse luto, nessa tristeza? Deus está dizendo para Josué: dispõe-te agora. Em outras palavras, levanta a cabeça. Eu acho que você ainda não chegou no culto. Eu vou repetir. Deus está dizendo para Josué: Josué, levanta a cabeça. O momento de luto, ele passou, porque agora é hora de conquistar o que eu tenho para você e para essa geração. Sabe o que Deus está dizendo para Josué? A crise não pode te parar. Vou repetir: a crise não pode te parar. Mas eu tive perdas. Deus está dizendo: Josué, não para, porque o propósito é maior do que suas perdas. Vou repetir: o propósito é maior do que as suas perdas. O propósito é maior do que Moisés, porque o dono do propósito não é Moisés que morreu. O dono do propósito continua sendo Deus. Deus está dizendo para alguém na manhã de hoje: se você quer, levanta a tua mão. Eu vou liberar uma palavra de Deus. Deus está dizendo: o momento de crise, ele não é duradouro e permanente. O momento de luto, ele não pode ser maior do que o propósito. As pessoas não podem ser maior do que o propósito. Continue com as tuas mãos levantadas, pelo amor de Deus. Deus está dizendo: é tempo de alçar novos voos. É tempo de você se levantar. Dispõe-te agora, Josué, porque é hora de conquistar. Levanta a tua mão por 2 minutos. Deus está dizendo: a crise chegou no ano de 2020 e parou muitas pessoas, mas Deus te trouxe na manhã para te dizer: dispõe-te agora. Dispõe-te agora. Deus está dizendo: eu só falo com alguém que tem coragem. Oramasse de Ocandarai. Tem pessoas que deixaram se parar por causa da crise, da luta, da pandemia, mas Deus está dizendo: levanta-te agora, porque o que eu tenho para você, você que está na live me ouvindo, Deus está dizendo: dispõe-te, levanta-te agora. Verso de número 7: tão somente ser forte e corajoso, porque tu farás esse povo entrar na terra prometida. Você ainda não entendeu que tem guerras que você precisa lutar por você e por outras pessoas. Tem guerras que você precisa lutar por você e pelas outras pessoas. Você não entendeu ainda que Deus colocou você como líder da tua casa, como cabeça da tua casa. A
palavra vem para Josué, dizendo: dispõe-te agora. E Deus está dizendo para Josué: olha, eu farei seus pés pisar em terras que você jamais pisou. Eu vou repetir: eu farei os seus pés pisarem em terra que você jamais pisou. Mas para isso dispõe-te, abandona o luto, porque agora é hora de levantar e lutar. Será que alguém está comigo nesta mensagem? Deus está dizendo: dispõe-te, essa luta não é só sua. Dispõe-te, essa luta não é só sua. Dispõe-te, eu te coloquei para guerrear pelos outros. Dispõe-te agora. Ser forte, corajoso, confiante e permanente na lei do Senhor. Esse é o cenário de Josué. Em meio à crise, ao luto, Deus está dizendo: eu ainda tenho uma terra prometida para você. Eu ainda tenho a terra prometida para você. Mas Deus, e agora? O que vai ser? Moisés morreu. Deus está dizendo: levanta-te, dispõe-te, ser forte e corajoso, e não te aparte da minha lei. Deus está dizendo para Josué: Josué, não é na sua força. Josué, o seu guia é a lei do Senhor. Josué, não tenta enfrentar com a sua força, porque eu estou te dando força. Você precisa ser forte e corajoso. E não temas, porque o Senhor é contigo. Glória a Deus por essa palavra. Eu quero que você olhe para alguém e diga assim: Deus vai abrir o Rio Jordão, mas você precisa levantar-se na manhã de hoje. Ser forte e corajoso. Oh, glória! Capítulo de número 2, capítulo 1, verso 10. Há uma preparação para a travessia do Rio Jordão. Deus fala com Josué: olha, Josué, prepara o povo. No capítulo de número 2, capítulo 1, verso 10. Capítulo de número 2, Josué vai mandar 2 espias para Jericó. Esses 2 espias vão chegar até a terra de Jericó. Vai ser livrado para o Raabe. E eles retornam. Agora o capítulo de número 3. Acompanhe comigo. Levantando-se, pois, Josué de madrugada, e tendo ele todos os filhos de Israel, partindo de Sitim, vieram até o Jordão e pousaram ali. E sucedeu que ao fim de 3 dias, que os oficiais passaram pelo meio do arraial, ordenaram o povo dizendo: quando vides a arca da aliança, vosso Deus, que os levitas sacerdotes levam, partirei vós também do lugar e seguireis. Contudo, haja uma distância entre vós de 2000 côvados, entre vós e ela. Não vos chegareis a ela, porque não conheceis o caminho pela qual haveis de ir, visto que pelo tal caminho nunca passaste antes. Capítulo 3, o texto vai nos dizer que Deus olha para Josué e diz: Josué, você precisa orientar o povo. E a orientação era: vocês vão ficar no Rio Jordão 3 dias. No passo do 3º dia, a arca da aliança passará no meio de vós, carregada pelos sacerdotes. O texto vai nos dizer que a orientação era: vocês precisam ficar uma distância de 2000 côvados, que equivale a 900 metros de distância da arca. E o texto nos diz: porque pelo caminho que vós vão passar, jamais passareis antes. Você precisa entender que a arca estava dando a diretriz, a orientação, e estava guiando o povo. A arca é a presença do Senhor. O texto vai nos dizer que eles começam a seguir a arca. Eles começam a ser guiados pela presença de Deus. E o texto vai nos dizer que quando os pés dos sacerdotes chegam até o Rio Jordão que transbordava,
O texto vai nos dizer que criou, pastor Caio, uma muralha a quase 24 quilômetros de distância. E o rio Jordão começou a se secar, porque transbordava. E o texto vai nos dizer que o povo está atrás. O povo está atrás olhando o milagre acontecer. Você precisa entender nessa manhã que Deus te trouxe para te dizer: você precisa seguir e ser guiado pela presença de Deus. Tem pessoas que entraram aqui na manhã de hoje e tá achando que o rio Jordão se abrirá de qualquer jeito. Deus está dizendo para Josué: antes do rio Jordão se abrir, primeiro precisa santificar e depois seguir a arca. Santificar significa separado exclusivamente para. Era a ordem de Deus, Cássio. Santifica. Queremos ver o rio Jordão se abrir na nossa vida, mas Deus está dizendo para alguém: separa-se para mim. Santifica, porque ainda hoje o Senhor fará maravilha no meio de vós. Santificar é separar-se. Deus está dizendo para alguém: chegou o momento de separar-se para Deus. Chegou o momento de separar-se para Deus. Não se segue a arca de qualquer jeito, não. Deus está dizendo: é separado, é exclusivo, é propriedade particular de Deus. Deus está dizendo: eu abrirei o rio Jordão para os separados, para quem está de trás da arca, dizendo: Deus, não me importa o momento, não me importa a crise, eu decidi ser guiado, eu decidi ser guiado e separado pelo Senhor. E ele disse: porque por aonde vocês vão passar, vocês jamais passaram. Ano de 2020 foi o ano que Deus abriu novos caminhos para nós passarmos. Ano de 2020 tem pessoas aqui que entraram em caminhos que jamais imaginou entrar. Ano de 2020, em meio à crise, à pandemia, pastor Anderson, tem pessoas que entraram em portas que nunca, jamais imaginaram entrar. Sabe por que tudo isso aconteceu? É porque você decidiu seguir a arca da aliança. É porque você decidiu permanecer firme. É porque você decidiu permanecer firme, dizendo: eu não saio do caminho, eu não saio do caminho. Por isso Deus abriu novos horizontes, Deus abriu novas portas para você. Levanta a tua mão, levanta a tua mão agora. Ela só mais um ano de 2020 já acabou, mentira. Ela só um ano de 2020 acabou, não acabou. Falta 4 dias. E o Deus que eu prego na manhã de hoje está dizendo: eu abrirei portas. Oh glória! Eu abrirei portas que você jamais entrou. Eu abrirei caminhos que você jamais pisou. Quem recebe essa palavra de Deus? Levanta a tua mão. Levanta a tua mão agora. Por um minuto, fecha os teus olhos. O ano de 2020 está terminando, não terminou ainda. E o que Deus disse para Josué, dizendo: Josué, eu engrandecerei o teu nome e te mostrarei que assim como fui com Moisés, eu serei contigo. Sabe o que Deus está dizendo? Eu, Deus, mostrarei para algumas pessoas que eu te chamei e eu te escolhi, Josué. Mas Deus, o
rio está na minha frente. Deus está dizendo: siga as orientações, porque eu estou contigo. Assim como fui Moisés, serei contigo. Eu estou contigo. Tem alguém que pode adorar? Tem alguém que pode adorar? Deus está dizendo: eu estou contigo. Eu estou contigo. Eu não te abandonei. Eu não te abandonei. Redobre a sua atenção. Os pés dos sacerdotes pisam nas águas do Rio Jordão, transbordavam. E o texto vai nos dizer que as águas começam a parar lá de cima, formam um monturo, um paredão de águas a 24 quilômetros de distância. O Rio Jordão começa a se secar. Quem me ouve, diga amém. Quem me ouve, diga amém. Olha para a pessoa que está do teu lado, diga assim: não dorme. O rio começa a se secar. O povo começa a olhar e dizer: Deus é na vida de Josué. Deus é na vida de Josué. E aí o texto vai nos dizer que eles pararam, os sacerdotes, no meio do rio. Quando eles pararam no meio do rio, o texto vai nos dizer que o povo passou o rio a seco. E olha que interessante, quando eles passam, o texto nos diz que Josué decidiu, e segundo a orientação de Deus, fazer um altar, um memorial, um monumento, uma memória de pedra no meio do Rio Jordão. E o texto vai nos dizer que Josué, ele mesmo fez no meio do Jordão, aonde os pés dos sacerdotes estavam, onde eles pararam. E a orientação de Deus para Josué era: disponha 12 homens, chefes, e peguem 12 pedras aqui do meio do rio e transportem até o outro lado. E lá você vai fazer um memorial para mim. 2 memoriais, um no meio do rio, outro em Gilgal. Um no meio do rio, onde ninguém vê, depois que as águas cobriam. Um memorial feito por Josué. 12 homens, 12 pedras, um memorial. Vou repetir: 12 homens, 12 pedras e um memorial. Um memorial particular de Josué no meio do rio, e outro memorial público em Gilgal, feito por todos, pelos 12 homens. Precisamos entender que ano de 2020 é ano de construir um memorial. Memorial oculto e memorial público. Precisamos entender que esse ano de crise foi um ano de construir um memorial para Deus. Pedras, rochas firmes, não é abalada, não se deixa ser levada. Memorial eterno. Deus está dizendo para Josué: Josué, as pessoas precisam entender que quem fez o milagre fui eu na vida desse povo. Construa um memorial no Rio Jordão. Tem pessoas que passaram o Rio Jordão esse ano, mas esqueceram de fazer um memorial a Deus. Um memorial representa, e o memorial serve para lembrar que Deus foi bom comigo, que Deus jamais me abandonou na crise. Vou repetir: o que Josué está dizendo é: eu decidi fazer um memorial no oculto, um memorial no secreto para Deus. Tem pessoas que levantam memorial em público, mas não tem a coragem de levantar um memorial no particular com Deus. Levantar um memorial em público é uma coisa, agora levantar um memorial no particular, no leito do rio, é outra história. Deus está dizendo: Josué, você vai levantar um memorial. Não é os 12, em Gilgal é os 12, mas no leito do rio é você.
Existem memoriais que nós precisamos levantar. Nós precisamos imprimir força e dizer: Deus, eu decidi levantar o memorial e reconhecer que o Senhor foi bom na minha vida. 2020, Deus está dizendo para alguém: eu permiti você passar o Rio Jordão, mas eu estou te dando a oportunidade de hoje construir um memorial e dizer: Deus, obrigado, obrigado, obrigado pela tua benfeitoria, obrigado pela tua graça, obrigado, Deus. Todas as vezes que você pensar em parar, todas as vezes que você pensar em desistir, Deus está dizendo: Josué, olha para o memorial. É um memorial. Gilgal, foi levantado um memorial, 12 pedras e um memorial. Aí o texto vai nos dizer: para que serve esse memorial? Josué vai dizer: para quando os vossos filhos perguntarem o que representa isso, vocês dirão: o Senhor fez o povo passar pelo Rio Jordão. O Senhor fez o povo passar pelo Rio Jordão. É um memorial. Quando alguém pensar em desistir, olha para o memorial. Quando alguém pensar em parar, olha para o memorial. É uma lembrança que Deus está no meio do povo. Gilgal é lugar de aliança. Gilgal é lugar de conserto. Gilgal é lugar de começo. Gilgal é lugar de memorial. Deus está me dizendo hoje: eu te tiro de Sintim, faço atravessar o Rio Jordão e te coloco em Gilgal, dizendo: é lugar de memorial, é lugar de começo, é lugar de aliança. Levanta a tua mão agora. Oramaracante, Soramara Candoramaya, Jorapara Candorai, Emindara Candurai. Deus está dizendo: é noite, é manhã de construir um altar, um memorial em Gilgal, lugar de começo, terra prometida, terra prometida, é lugar de aliança, é lugar de pacto. Saia de Sintim, invada Gilgal. Gilgal, um ano vai acabar quando eu entrar 2021. Deus está dizendo: você entrará com um altar, com um memorial construído, dizendo: eu passei o Rio Jordão. Alguém pegou? Eu passei. Lá atrás também pegou. Eu passei. Aqui pegou. Aqui nos obreiros pegou. Eu passei. Mas passou o quê? Eu passei o rio. Eu passei o rio. Hoje eu estou em Gilgal, terra prometida. Terra prometida. Canaã é minha. Eu passei. Eu passei Gilgal. Eu passei o Rio Jordão. As pedras saíram do meio do rio. E Josué diz: agora construa esse memorial, esse monumento em Gilgal, como prova que Deus é na vida do povo. Eu finalizo a minha mensagem te dizendo: essa manhã não é outra manhã a não ser uma manhã de construir um monumento, uma manhã de construir um memorial a Deus, uma manhã de agradecimento a Deus, uma manhã de olhar e dizer: Deus, o Rio Jordão foi difícil. Deus, o ano foi difícil. Deus, a dificuldade foi difícil. Deus, o Senhor me chamou num ano muito difícil de luta, de tristeza. Mas Deus, eu sei que o Senhor me transportou, repito, me transportou de um lado para o outro e esteve do meu lado. Por isso Deus está dizendo: construa agora um memorial e diga: Deus,
Deus, eu te agradeço, Deus. Já está aqui com as mãos levantadas, Deus. Eu quero construir um monumento de pedra, um memorial. Eu quero te agradecer porque o rio, ele foi aberto. O rio, ele foi aberto pela tua presença, Ei, cara, você precisa entender como as tuas forças você não teria capacidade nenhuma, mas ele decidiu colocar a arca na tua frente. Ele decidiu colocar o sacerdote na tua frente e dizer: quando você chegar, estará aberto. Quando você chegará, estará aberto. Quando você chegar, já estará aberto. Memorial. Manhã de fazer memorial. Manhã de olhar para o memorial e dizer: o Senhor foi bom. Parece que nós temos amnésias, né? Esquecemos muitas das vezes que Deus sempre esteve conosco. Sabe o que Deus está dizendo, Lucas? É um memorial que representa gratidão para toda a sua geração perceberem que eu sou Deus na sua vida. E para quando alguém pensar em parar e desistir, volta para o memorial. Tem pessoas que entrou aqui na manhã de hoje que está querendo parar, está querendo abandonar, e Deus está dizendo: cara, tem um memorial em Gilgal. Você não se lembra do memorial que está oculto no Rio Jordão, mas tem um memorial em Gilgal. Volte para o memorial. Lembre-se que foi o Senhor que te trouxe até aqui. Lembre-se que foi o Senhor que te tirou do outro lado e te enxertou, te colocou, te transportou, te introduziu na terra prometida. Memória fraca, fácil esquecimento. Passamos uma luta, uma crise, queremos parar. Passamos uma luta, uma crise, queremos desistir. Deus está dizendo para alguém: Gilgal, volte para Gilgal. Lembre-se do memorial que você fez, como as pedras do Rio Jordão. Não foram pedras de Gilgal, foram do Rio Jordão. Para você saber que Ele é Deus na tua vida, lembre-se do memorial. Fique sobre os seus pés. O Rio Jordão foi construído um memorial. Na travessia, outro memorial. Precisamos entender que o Rio Jordão já foi aberto nas nossas vidas, e que os sacerdotes e a presença do Senhor, os sacerdotes que tipificam também Jesus Cristo, que abriu o Rio Jordão para a igreja passar e ser introduzido na terra prometida. Precisamos entender isso, que quem abre o Rio Jordão não é Josué. Quem abre o Rio Jordão é a presença de Deus que está de frente, que está diante, melhor dizendo. Você chegou até aqui não foi pelas suas forças, não foi por mérito próprio. Deus está dizendo: eu em todo momento estive contigo. Eu em todo momento estive ao teu lado. Eu em todo momento não deixei você desfalecer, nem o teu ânimo cair. Deus está dizendo: eu estive ao teu lado. Manhã de gratidão, feche os olhos. Manhã de construir um memorial. Manhã de retornar ao memorial. Oh glória. Feche os olhos. Alabaracante, oramai. Não espere orar, comece a orar agora. Você está agora no lugar de aliança, lugar de pacto, lugar de memórias. Quem sabe o ano de 2020 foi tão louco na sua vida, foi tão tribuloso na tua vida, que você se esqueceu de tudo que Ele tem feito na tua vida.
que você se esqueceu da bondade e da misericórdia que Ele teve para com a tua vida. Você precisa colocar uma pedra, assim como Jacó colocou, chamando casa de Deus. Assim como Samuel colocou uma pedra entre Mispa, e ele disse assim: aqui é pedra, aqui é Ebenezer, até aqui o Senhor me ajudou. Construa agora um memorial, um altar, e diga: Deus, obrigado, obrigado. Feche os olhos. Obrigado. Só os gratos agora vão entender. Só os gratos vão entender agora. Só quem tem gratidão vai entender. Começa a orar agora. Começa a agradecer a Deus por tudo que Ele tem feito. Pela tua casa, pela tua família, pelos teus filhos, pelo teu lar, pela tua casa, pelo teu emprego, pela tua família. A bondade dele reinou sobre a tua casa. A misericórdia dele reinou sobre a tua casa. Fecha os olhos e máfia adora. Glória. Com os olhos fechados. Esconda a mente. Esconda a mente. Glória. Nas asas do seu amor. Glória. Esconda a mente. Glória. Esconda a mente. Glória. Nas asas do seu amor. Noite de manhã de construir memorial. Glória. Esconda a mente. Esconda a mente. Nas asas do seu amor. Esconda a mente, esconda a mente, nas asas do seu amor. Como eu amo seu nome, tens o nome mais lindo que eu conheço. Como eu amo seu nome. Como eu amo seu nome, tens o nome mais lindo que eu conheço. Como eu amo seu nome. Esconda-me em ti, esconda-me em ti, nas asas com do os seu olhos amor. fechados. Agradeça, agradeça a Ele. Esconda-me em Agradeça. ti, Para que saibais que o Senhor é Deus. Para que entendais que o Senhor é Deus. Foi Ele que te trouxe até aqui. Foi Ele que te trouxe até aqui. Foi Ele que te transportou até aqui. Nas asas do seu amor. Glória. Como eu amo seu nome, tens o nome mais lindo que eu conheço. Como eu amo seu nome. Como eu amo seu nome, tens o nome mais lindo que eu conheço. Como eu amo seu nome. Com os olhos fechados. Senhor, te agradecemos pela tua bondade e misericórdia. Oh, Senhor, obrigado pelo ano de 2020 que está prestes a se encerrar. O Rio Jordão foi difícil. A crise mais difícil ainda. Mas o Senhor decidiu nos chamar, Senhor, nesta manhã. E eu quero montar, Senhor, agora um monumento em gratidão ao Senhor. No
no oculto já construí. Mas agora eu me ligo aos meus irmãos com as pedras que o Senhor nos entregou do meio do Rio Jordão. E publicamente hoje nós declaramos: o altar do Senhor em memória a Ti está construído. E que todos possam ver e entender que assim como o Senhor foi na vida de Moisés, o Senhor foi na vida de Josué. E se porventura alguém entrou na manhã de hoje com o pensamento, Senhor, de parar, de desistir, a minha oração é que ele possa olhar e ver que o Senhor é bondoso, e que Tua graça ela é permanente e eterna na nossa vida. Senhor, gratidão a Ti. Senhor, gratidão a Ti por tudo. Se é verdade a palavra liberada do altar, com as Tuas mãos você aplaude a Ele, e com a Tua boca você glorifica. Com as Tuas mãos você aplaude, e com a Tua boca você glorifica. Diga glória, diga aleluia, diga bendito, diga bendito, diga glória, diga aleluia, diga eu agradeço, obrigado, aleluia. Aplauda Ele, Ele merece. Qual é o som, qual é o som, quando Deus desce na terra? Qual é o som, qual é o som? E qual é o som, qual é o som, quando Deus desce na terra? Qual é o som,